De volta com o Band Cidade. E hoje, nesta terça-feira, a gente dá continuidade à rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Uma rodada de entrevista que é uma espécie de abre-alas para o grande debate que vai acontecer e todos os candidatos já assinaram, inclusive, a confirmação da presença. O primeiro debate com os candidatos a governador você vai conferir na tela da Band. E essa rodada de entrevistas já foi feita, inclusive, com sorteio para definir a ordem dos candidatos e todos eles têm o mesmo tempo. 15 minutos para essa entrevista, uma entrevista que a gente faz enfrentando todos os temas. A partir de agora, neste segundo dia, o convidado é o ex-prefeito de Natal, pré-candidato ao governo pelo PL, Álvaro Dias. Boa noite, pré-candidato, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite, telespectadores da Band. É um prazer para mim estar aqui participando desse programa, esclarecendo questões, dirimindo dúvidas. É um prazer para mim estar aqui. Pré-candidato, o senhor sempre vinha se colocando nos últimos meses como candidato ao governo do Estado. Mas a sua confirmação só aconteceu com a saída de Rogério Marinho, do senador Rogério Marinho. Primeiro, a pergunta é, por que ser candidato ao governo? E depois, algum desconforto de ter sido uma espécie de segundo plano, já que precisou Rogério Marinho abrir mão para o senhor entrar nesse bloco político como candidato ao governo? E quem lhe disse que foi segundo plano? Não Rogério foi segundo Marinho plano, desistiu. Não. A gente estava como candidato, tanto eu como Rogério. Rogério foi convocado para atuar a nível nacional, que é onde ele tem tido uma atuação muito destacada. Rogério hoje é um dos senadores mais atuantes da República do Brasil e, naturalmente, ele foi convocado aí por Flávio Bolsonaro para ajudar na coordenação da sua campanha. Tendo em vista a importância que ele tem no cenário político nacional, ele aceitou o convite. Mas, se Rogério tivesse mantido a candidatura, nós também éramos candidatos e manteríamos a nossa candidatura para disputar a eleição. Só que, claro que assim, havendo uma união minha, do nosso grupo, com o grupo de Rogério Marinho, agora ficou uma candidatura muito mais fortalecida, muito mais consistente e com uma possibilidade muito maior de vir a vencer a eleição para tirar o Estado desse desmantelo em que ele se encontra. Você há de vir e convir que o Rio Grande do Norte hoje é o pior índice de educação do Brasil pelo terceiro ano consecutivo, a saúde está sucateada, o Hospital Valfredo Gugel superlotado, a segurança não funciona, as facções aí aterrorizando a população com assaltos, crimes, homicídios, furtos, roubos. Realmente o estado do Rio Grande do Norte hoje é um estado muito penalizado pelo desgoverno da professora Fátima Bezerra, que há 7 anos administra o estado do Rio Grande do Norte de uma forma muito precária, deixando o Estado chegar aí a essa situação caótica em que se encontra, onde os serviços essenciais, nenhum deles funciona a contento. Pré-candidato, o senhor se coloca, o senhor se filiou ao PL, o partido de Flávio Bolsonaro. Mas na eleição passada, o Jair Bolsonaro, então o candidato Jair Bolsonaro, ele não venceu no Rio Grande do Norte. Tem alguma operação de risco assumir o bolsonarismo num estado que ainda demonstra um afago ao lulismo? Eu não considero que nós estejamos assumindo o bolsonarismo no Rio Grande do Norte. Veja bem, nós temos uma dívida de gratidão muito importante com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você lembre que nós administramos o Rio Grande do Norte numa situação em que foi a pior situação que podia ser vivida por qualquer gestor público. Foi na época do coronavírus. Nós tivemos naquela época, e aí eu faço questão de ressaltar, o apoio decisivo do governo federal, porque nós, em tempo recorde, instalamos um hospital de campanha que acolheu e dentro de 2 dias estava completamente lotado, com 100 leitos de enfermaria ocupados, 20 leitos de UTI também completamente lotados durante a pandemia do coronavírus. Nós salvamos milhares de vidas aqui no Rio Grande do Norte, porque o governo do estado, mais uma vez,
para não fugir à regra, também se omitiu na questão do coronavírus. Não instalou hospital de campanha. Natal foi quem governou o Rio Grande do Norte durante a pandemia, porque nós acolhemos pacientes do estado todo aqui no nosso hospital de campanha. Aliás, até de outros estados, porque vieram pacientes de Manaus também para a cidade de Natal se tratar do coronavírus e todos ficaram restabelecidos e voltaram para os seus lares. Mas nós, naquele momento ali, precisamos de um apoio decisivo do governo federal. Visitamos o presidente Bolsonaro, que nos recebeu lá no seu local de trabalho, disponibilizou o Ministério da Saúde, através do Ministério da Saúde, recursos importantes para a gente instalar o hospital de campanha, 3 centros de enfrentamento, colocar 15 unidades básicas de saúde com médicos, medicamentos, pessoas treinadas para tratar o coronavírus, e tivemos aí um dos melhores desempenhos do Brasil durante a pandemia, graças ao apoio decisivo do presidente Bolsonaro. Eu sempre faço questão de dizer, de repetir, de afirmar e de reafirmar esse apoio que ele nos deu durante a pandemia e que possibilitou essa atuação consistente que nós tivemos, salvando milhares de vidas aqui no Rio Grande do Norte. Então nós temos uma atenção muito grande ao presidente Bolsonaro e, acima de tudo, gratidão pelo grande gesto que ele teve com o Rio Grande do Norte durante o período em que foi presidente da República e que a pandemia do coronavírus alarmou, trouxe aí terror, pânico, insegurança para o país todo. Mas aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos todo o apoio do governo federal e que possibilitou essa atuação que nós também tivemos durante o coronavírus. Pré-candidato, um embate recente que foi travado pelo senhor com outros opositores nas redes sociais foi sobre as obras, a expressão é deles, e as obras inacabadas que o senhor deixou na Prefeitura de Natal. E eles citam, inclusive, o Hospital Municipal, o Complexo da Ridinha. O que o senhor me diz sobre isso? Ele falou sobre obras inacabadas. Ele devia falar sobre os 50 milhões de reais retidos de obras do Rio Grande do Norte, aprovadas, totalmente vinculadas a essas obras que estão em andamento e que o governo federal está retendo. Por exemplo, o Pontilhão de Cidade Nova passou quase um ano sem que houvesse uma liberação sequer de recursos. Então ele devia começar citando por aí. Mas tudo bem, ele falou em obras inacabadas, vamos falar sobre as obras acabadas. Municipal? Vamos falar sobre as obras acabadas, Ana Ruth. A Praça Cívica mudou a cidade de Natal. Como a Praça Cívica, o Parque Ecológico de Capim Macio, a Praça das Flores, a Praça Gentil Ferreira, a Praça de Candelária, são praças entre as mais de 100 que nós reformamos e modernizamos, que mudou a face da cidade de Natal, que trouxe alegria, que proporcionou um centro de encontro, de convivência para as famílias, para as pessoas aqui, quando dentro da nossa gestão nós demos essa prioridade de construir uma cidade para as pessoas. Aí vamos falar sobre as obras que nós fizemos com recursos para o programa Asfalto Novo, que foi mais de 120 milhões de reais. Mas e o Hospital Municipal de Natal? Ô, Ana Ruth, quando eu terminar aqui, aí eu vou para o Hospital Municipal. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o asfalto, o programa Asfalto Novo, que recapeou as principais ruas e avenidas da cidade de Natal, como a Deodora, Floriano Peixoto, a Mipibu, a Mintas Barros, Coronel Estevão, a Presidente Bandeira. E vamos falar também sobre a Avenida Felizardo Moura, que é a principal via de acesso entre a Zona Sul e a Zona Norte. Só a Felizardo Moura foi 40 milhões de reais, 120 mais 40, 160 milhões de reais só em asfalto novo. Natal era uma buraqueira só. Natal você andava no carro, era cortando pneu, quebrando o carro. Hoje não. Natal é uma cidade tranquila, que você trafega com muita tranquilidade em qualquer local da nossa cidade, pelo programa Asfalto Novo, que foi feito na gestão do prefeito Álvaro Dias aqui na cidade de Natal. As praças que nós falamos, a engorda da praia de Ponta Negra restituiu a beleza do nosso cartão postal. Você quer visitar Natal, se você estiver na Europa, em qualquer lugar, você pega um cartão postal da nossa cidade, tem logo o Morro do Careca.
estava sendo destruído pelo avanço do mar. A praia de Ponta Negra, o mar batendo no calçadão, destruindo constantemente o calçadão. Não tinha mais nem espaço para as pessoas caminharem à beira-mar. Hoje nós temos 100 metros de areia na maré seca e 50 metros na maré cheia. Quer dizer, a beleza da praia de Ponta Negra está lá para ser usufruída pelos natalenses, pelos turistas, pelas pessoas que nos visitam, e a beleza do nosso cartão postal está preservada. Você viu aí, dentro desse contexto, o próprio hospital municipal. Você disse que o hospital municipal é uma obra inacabada. Não é inacabada não, Ana Ruth. Está faltando alguns ajustes. Eu falei hoje com o Paulinho Freire, ele me disse que na primeira semana de junho está funcionando. Olhe, essa é a maior obra da história do Rio Grande do Norte na saúde pública. É o maior investimento público jamais visto na história do Rio Grande do Norte, Ana Ruth. Então, você não pode chegar e querer dizer que porque está faltando alguns ajustes, não é uma obra que veio engrandecer, que veio beneficiar a saúde pública. Ela vai desafogar as UPAs, vai resolver o problema da falta de internação, da falta de leitos aqui no Rio Grande do Norte, porque é realmente uma grande obra, a maior obra da história do Rio Grande do Norte na saúde pública do nosso estado, jamais feita ou construída por qualquer gestor. Então, é uma obra realmente importantíssima, fundamental. O complexo turístico da Redinha, outra obra importantíssima. Nós estamos criando outro polo turístico para a cidade de Natal. A gente só tinha Ponta Negra, hoje a gente tem a Redinha também. São 2 polos turísticos para gerar emprego e renda para a nossa cidade. O plano diretor, Ana Ruth, vamos falar sobre o plano diretor. Vamos, mas daqui a pouco, porque eu preciso interromper o senhor. A gente só tem 15 minutos, faltam 5 minutos e eu preciso voltar a falar sobre saúde. Explico por quê. A gente faz uma enquete no YouTube sobre um assunto que o internauta ele quer ver ser abordado pelo senhor enfrentado. E o assunto enfrentado que eles querem que o senhor enfrente é a saúde. A saúde no Rio Grande do Norte, que o senhor sabe que o Hospital Valfredo Gugel, ele continua, ontem eu usava essa expressão, é como se fosse inalcançável a solução para a rede pública de saúde do Estado. Isso é senso comum. Caso o senhor venha a ser eleito governador do Estado, o que esperar da saúde na sua gestão? Muito boa essa pergunta. Você falou, eu ia abordar esse assunto mesmo sem você perguntar. Muito interessante, Ana Ruth. Como nós fizemos durante a pandemia, você está aqui diante de um médico, de uma pessoa que viveu a sua vida toda dentro da área de saúde, trabalhando, tratando, dentro de hospitais, assistindo pacientes internados, acompanhando a situação de pessoas graves, enfermas. Então, vamos lá. A saúde pública do Rio Grande do Norte, você tem toda a razão. É mais um problema que o governo da professora Fátima Bezerra não enfrentou e não solucionou. Você vai no Valfredo Gugel, as macas continuam nos corredores como há 7 anos atrás, quando ela começou o seu governo. Por que é que ela não fez o investimento necessário e não solucionou esse problema? Por incompetência. Porque nós temos os hospitais regionais. Se o governo do estado investisse nos hospitais regionais, levasse especialidades médicas, dotasse com infraestrutura, com médicos capacitados, com treinamento, com equipamentos, com medicamentos, o Hospital Valfredo Gugel não vivia superlotado não, porque os casos que vêm para o Hospital Valfredo Gugel eram resolvidos na origem, nos hospitais regionais. O problema é que os hospitais regionais hoje estão sucateados, porque o governo deixou de investir nesses hospitais, deixou de capacitar os médicos, deixou de dotar de infraestrutura, não tem uma ressonância magnética, não tem uma ultrassonografia, não tem médicos especialistas em ortopedia, em cardiologia, em cirurgia, como deveria existir nesses locais, por incompetência do governo do estado. Então, a saúde pública está sucateada porque o estado é mal administrado por uma pessoa que não priorizou a saúde pública, como não priorizou os demais setores essenciais aqui do nosso estado. Pré-candidato, a gente tem pouco mais de 1 minuto e eu queria voltar à temática da educação que o senhor já falou. Rio Grande do Norte saiu IDEB, apenas 48% dos alunos estão alfabetizados até o 2º ano do ensino fundamental.
fundamental. Como é que o senhor pretende reverter esses números? Olha, investindo na educação, porque a professora Fátima Bezerra, a despeito de ser professora, deixou vergonhosamente o Rio Grande do Norte, pelo terceiro ano consecutivo, ter o pior índice de educação do Brasil. Isso é uma vergonha, realmente. Eu me sinto até incomodado de falar sobre uma situação dessa. Eu devia olhar a Escola Municipal de Tempo Integral Padre Tiago Taisen, que nós construímos na Zona Norte. Uma escola exemplar, com piscina olímpica, com pista de atletismo, com a maior biblioteca do estado do Rio Grande do Norte, com salas de aula, com a infraestrutura moderna, bem equipada. Isso sim é um exemplo de prioridade de investimento na educação, como nós temos para apresentar ao Rio Grande do Norte. Enquanto isso, infelizmente, a professora Fátima Bezerra, pelo terceiro ano consecutivo, amarga aí o pior índice de educação do Brasil. Realmente precisa mudar o estado do Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte vai mudar. Nós vamos seguir agora o caminho certo, se Deus quiser e nos permitir, e a gente vier a vencer a eleição e governar o Rio Grande do Norte. Hein? 15 minutos, pré-candidato Álvaro Dias. Muito obrigada, excelente noite para o senhor.